Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho. Ô louco! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otinho falando agora de equilíbrio químico. Na aula passada nós vimos uma coisa chamada cinética química. Também nós vimos os gráficos cinéticos e as leis de velocidade. Hoje nós vamos ver um caso especial em cinética, que é justamente o equilíbrio químico. O que é que nós estudamos até então? Nós vimos que a variação da concentração em função do tempo, ela pode seguir um determinado caminho. Nesse caso de uma reação de A para B, em que possui uma determinada constante cinética, o que é que a gente já viu? Que o reagente ele vai tender a zero, enquanto que o produto vai tender a 100%. Isso considerando uma reação sem perda, certo? Quando a reação possui um único sentido, nós dizemos que essa reação é uma reação irreversível, ou seja, uma reação que não é possível retornar aos reagentes iniciais, como, por exemplo, a combustão do papel, a combustão da água, a combustão do etanol, da gasolina e assim por diante. Portanto, a lei da velocidade vai ser justamente a constante de reação vezes A, supondo que essa seja uma reação elementar. Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio químico nada mais é do que uma situação em que existe uma reação reversível. O que é uma reação reversível? É a situação na qual os reagentes podem se tornar produtos e os produtos podem se tornar reagentes simultaneamente. Lembre-se vocês, que nós já falamos isso, que as reações químicas são reações dinâmicas, não são reações paradas. Portanto, observem esse gráfico. Em um determinado momento, a concentração de A e B não varia. Logo, essa temperatura, esse tempo em que as concentrações se igualam, é tempo de equilíbrio. Então, como é que a gente representa isso? A, numa direção para B, vai possuir uma constante de reação. E B, se convertendo a A, vai possuir uma outra constante de reação. E isso nós chamamos de reação reversível. Então, a gente já sabe, que as velocidades das reações, elas possuem uma lei de velocidade. Supondo que seja uma reação elementar, as constantes e as suas velocidades são descritas aqui. Quando A converte a B, a velocidade vai ser proporcional à concentração de A, com sua constante específica. A reação inversa vai ser em função de B com sua constante. Então, se existe um equilíbrio, o que significa dizer? Que as velocidades de formação e decomposição do produto, ou seja, o produto sendo formado e o produto voltando a ser reagente, são iguais. Então, V1 é igual a V2. O que significa dizer isso? Que K1 vezes a concentração de A é igual a K2 vezes a concentração de B. Vamos colocar as constantes de um lado e as concentrações de outro. O que é que nós temos? As constantes cinéticas sendo divididas, sendo igual à concentração de B sobre a concentração de A. Essa divisão das constantes cinéticas, nós damos o nome de constante de equilíbrio, certo? Que ela pode ser igual tanto às razões das constantes de reação, como pode ser também igual à divisão da concentração dos reagentes pela divisão de concentração dos produtos. Então vejam vocês que nós temos uma interface entre cinética e termodinâmica. Cinética por quê? Eu tenho valores de constante de reação associadas àquela reação química. Enquanto que na termodinâmica nós temos a correlação das concentrações e também de uma constante que também tem tudo a ver com aquilo que nós vimos na parte de termoquímica. Também a constante de equilíbrio traduz a espontaneidade de uma reação que nós vamos ver logo em seguida. Eu acho que na próxima aula nós vamos ver essa coisa mais detalhadamente. Mas, enfim. Mas tenham cuidado. Nem sempre a igualdade de velocidade significa dizer equilíbrio químico. Existem algumas outras condições que são necessárias para acontecer que nós vamos falar agora. Muito bem, pessoal. Como eu falei para vocês anteriormente, nem sempre velocidades iguais de reação
necessariamente significa dizer que a reação está em equilíbrio. Então, quais são as condições para que a reação esteja em equilíbrio? Quando você possui pressão, volume, temperatura e número de mols, que são as grandezas que nós utilizamos em química, esses valores são constantes. Então, o que a gente conclui disso? Que as reações em equilíbrio são sistemas fechados. Ou seja, a reação em equilíbrio não há entrada nem saída de matéria, mas somente há trânsito de calor. Ou seja, você só pode esquentar e esfriar um sistema fechado. Basta você ver, por exemplo, o que acontece numa garrafa de água que está fechada por muito tempo. Você observa que existe uma névoazinha por dentro da garrafa, que tem vários pontinhos, né? Tem várias bolinhas de água. O que é aquilo? A água que evaporou, que estava no fundo dela, evaporou e condensou condensou dentro da garrafa. Aquilo nada mais é do que um exemplo de equilíbrio químico. Por quê? Como a garrafa está fechada, não existe nem entrada nem saída de água. O que acontece ali é somente passagem de calor, certo? Então, quais são os tipos de equilíbrio que podem existir no nosso mundo? Né? Tem vários tipos. Né? Quais são os principais? Nós temos os equilíbrios ácido-base, certo? Em que destaca-se a solução tampão, que é uma solução que resiste a pequenas variações de pH. Nós temos equilíbrio de precipitação, ou seja, equilíbrio de solubilidade, uma aula que a professora Maior já deu, né, que fala sobre sais solúveis e insolúveis. Nós temos também um conteúdo que não é abordado no ensino médio, mas que vale a pena falar, que é o equilíbrio de complexação ou de coordenação, no qual nós temos a reação entre um metal com um não metal. Um exemplo disso é o grupo M da nossa hemoglobina, nós vamos falar isso daqui a pouco. E conteúdo que também nós vimos de oxirredução. Lembra daquelas reações em que tinha elétron para lá, elétron para cá, reduz aqui e oxida ali? Nada mais eram que reações em equilíbrio. As reações da pilha de Daniel, por exemplo, são reações que estão em equilíbrio. Tudo aquilo lá que a gente viu se traduz de espontaneidade, de outras coisas mais que nós vimos nas aulas de pilhas, tem tudo a ver com o equilíbrio. Um outro tipo de reação de equilíbrio que existe é as reações no estado gasoso, como, por exemplo, a síntese de Haber-Bosch da produção de amônia. Então, pessoal, no próximo take nós vamos falar da parte quantitativa do equilíbrio, ou seja, o que significa dizer constante de equilíbrio, como a gente calcula e assim por diante. Então, a gente se vê agora. A gente se vê agora. É isso que eu falei, hein? Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão. Muito bem, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, vamos ver agora o aspecto quantitativo das constantes de equilíbrio. Como eu falei para vocês, a constante de equilíbrio nada mais é do que uma razão entre as constantes cinéticas de uma reação em equilíbrio. Portanto, a constante ela vai ser igual ao produto das concentrações dos produtos formados dividido pela concentração dos reagentes iniciais. Então, tem duas formas de você representar essa constante, seja ela em reação gasosa ou em solução. Quando nós temos reações gasosas, nós temos o Kp, constante de equilíbrio em pressão, certo? E se for reação em solução, Kc, que é a constante de equilíbrio em concentração, certo? Então veja. Então o que quer dizer o que quer dizer o quociente de reação? Significa dizer o quão próximo ou não a reação está no equilíbrio, certo? O valor de Q ele vai ser análogo ao cálculo de constante de equilíbrio. Só que se a constante de equilíbrio, aliás, se o quociente de reação tiver um valor igual ao valor da constante de equilíbrio da reação, significa dizer que ela está em equilíbrio. Se o valor de Q for maior ou menor do que K, um dos lados da reação está sendo favorecido, seja do lado direto, seja do lado
Reverso. Se você não possui o valor da constante de reação, você também pode entender isso através do valor da constante. Se a constante for igual a 1, significa dizer que a reação está em equilíbrio. Se a constante for menor que 1 ou maior que 1, significa dizer que a reação está deslocada. Então veja, se K é maior que 1, o que significa dizer? Que a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos. Portanto, eu tenho um favorecimento da reação direta em relação à reversa. Logo, K é maior que 1. A recíproca é verdadeira. Se K é menor que 1, a concentração dos reagentes é maior que a concentração dos produtos. Significa dizer que a constante de reação está a constante de formação dos reagentes iniciais está sendo favorecida. Logo, K é menor que menos 1. Também nós temos situações em que existem equilíbrios em solução aquosa, como equilíbrios em fase gasosa. A relação entre Kp e Kc é dada por essa equação. Kp é igual a Kc vezes Rt elevado à variação do número de mols dos reagentes e dos produtos. E como eu estava falando para vocês, a constante de equilíbrio também traduz a espontaneidade de uma reação. Como é que eu sei disso? O ΔG de uma reação em equilíbrio vai ser igual a quê? A menos RT ln de K. Portanto, como é que eu sei que essa reação tem que ser espontânea? Quando a constante, no mínimo, ser igual a 1. Logo, o que assim quer dizer? Se a constante pelo menos for maior que 1, igual a 1 não dá, né? Porque logaritmo de 1 é sempre 0. Né? Então, tem que ser maior que 1, porque vai ser o sentido em que a reação vai ser espontânea. Portanto, se a constante for maior que 1, o ΔG vai ser negativo. Logo, a reação vai ser espontânea. A recíproca também é verdadeira. Se a constante for negativa, esse produto vai ser negativo e o ΔG vai ser positivo. E naquele sentido, a reação não ocorre. Muito bem, pessoal. Essa é uma parte introdutória de equilíbrio químico. Ficamos por aqui hoje. Na próxima aula, vamos falar de mais exemplos na nossa vida sobre equilíbrio químico e ver como isso correlaciona com a nossa vida. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e a bufela, menino.